Você, mulher, será que você tem que procurar um urologista? E às vezes, então, as pessoas vão pensar que o urologista é médico só do homem. No entanto, o urologista cuida de toda a parte urinária. Então, toda a parte urinária, desde o rim, a bexiga, o canal da urina, toda a parte urinária é também função do urologista. Ah, o xixi tá meio fraco, mas tá bom. Ah, eu tô tendo que correr pelo banheiro toda hora, mas tudo bem, tô levando assim. É que muito problema não dá sinal. Então, veja, o câncer de próstata, ele vai causar sintoma numa média depois de uns 8 a 10 anos que ele já está instalado. O que a gente entende com os estudos é que a partir dos 40 começam sintomas, em geral leves, e depois eles vão progredir com o tempo. A gente não deve, de fato, esperar os sintomas, e a gente deveria realmente fazer uma prevenção. Estamos de volta com mais um podcast Saúde Sem Jaleco, onde nós trazemos convidados para participar aqui com a gente, comigo e com a Elis, para falar a respeito de saúde de forma descomplicada, de forma simples, de forma tranquila, né, Elis? É isso aí. E hoje nós vamos falar de urologia. Você, mulher, será que você tem que procurar um urologista? Você pode procurar um urologista? Palavra difícil, mas eu vou conseguir falar. Daqui a pouquinho a gente vai responder essa pergunta aqui junto com o Dr. Lucas. Tudo bem, doutor? Olá, tudo bem? Olá a todos, eu sou o Lucas, sou urologista, formado aqui pela Unicamp, onde eu sou assistente ainda hoje, também professor na Unifaz em Jaguariúna. Atuo bastante aí com a graduação de medicina e com a pós-graduação, né, na residência de cirurgia geral e urologia. Então a gente está bastante acostumado a conversar, vamos tentar descomplicar um pouco os assuntos aí da urologia, que é uma área que ainda tem bastante dúvida, né, e tem bastante tabu também, então acho que a gente vai ter oportunidade de trazer informações boas e importantes aí para vocês. Obrigado, doutor, por mais uma vez. Eu conheço o doutor de outras oportunidades. No Saúde Sem Jaleco, a primeira vez que ele está com a gente, mas eu conheço o doutor de outras oportunidades. Ele sempre fala de uma forma muito simples, muito tranquila, muito fácil de compreender, coisa que para adolescente compreender de maneira muito fácil. Muito obrigado, doutor, por mais uma vez o senhor atender a gente aqui. Doutor, o que exatamente faz um urologista? Ótima pergunta, eu acho que é um bom começo, né, Gil? O urologista é a especialidade que vai tratar do trato genital masculino. Então, aqui a gente já começa, né, pela parte que gera um pouco de dúvida, né, porque veja, a parte genital, a parte reprodutora masculina é do urologista, a parte reprodutora feminina é do ginecologista. E às vezes, então, as pessoas vão pensar que o urologista é médico só do homem. Desse aspecto reprodutivo, então, se a gente fala de próstata, de testículo, etc., a gente está falando só do homem. No entanto, o urologista cuida de toda a parte urinária. Então, toda a parte urinária, desde o rim, a bexiga, o canal da urina, toda a parte urinária é também função do urologista. Então, desse aspecto, se a pessoa tiver um cálculo urinário, não importa se é homem ou mulher, é o urologista que vai fazer o tratamento. Todo o tratamento cirúrgico da parte urinária é do urologista. Então, os cálculos, como eu já comentei, também os tumores, né? Ou até algumas outras doenças benignas, como o crescimento benigno da próstata. Então, o urologista cuida disso. Existe, às vezes, também um pouco de dúvida quanto ao nefrologista. Embora exista uma intersecção, algumas coisas ambos fazem, o nefrologista vai cuidar basicamente só do rim. Então, o nefro não cuida nem de bexiga, nem de próstata. E o nefro vai ser aquele especialista que consegue fazer a substituição do rim. Então, quando o rim já não funciona mais e a gente precisa de uma diálise, por exemplo, aí é o nefrologista que faz isso. Mas enquanto o rim ainda funciona, enquanto a gente quer preservar a função renal, né, então essa parte, né, por exemplo, tratar os cálculos ou evitar os problemas, o urologista vai atuar aí como o principal especialista. Vamos lá, doutor, tem uma pergunta também. Os homens, eles realmente evitam ir ao médico ou isso é mito ainda? Isso é a mais pura verdade. Ainda hoje, eu atendi um paciente, agora de manhã no Veracruz, que estava dizendo que ele marcou consulta porque a esposa marcou, né? Então, assim, um cara novo, assim, mais ou menos minha idade. O que acontece? Eles estão tentando ter filho já há um tempo, casado já há algum tempo, e enfim, não tiveram ainda gestação, e a esposa marcou consulta para ele. Então, assim, não é que ele não queria ir ao médico, não era esse o caso, mas às vezes é uma questão de que
entre o homem ir lá, decidir ir no médico, pegar o telefone, marcar consulta, etc. Então, às vezes, falta um pouco de iniciativa. Talvez falte isso um pouco ao homem. Isso esteja mais comum para a mulher esteja um pouco mais acostumada a fazer isso, pelo fato de que a mulher, desde adolescente, tem as alterações do desenvolvimento, né, feminino, e aí vai no ginecologista, depois tem filho, tem todo o cuidado de pré-natal, depois o cuidado com o filho junto com o pediatra. Muitas vezes os homens vão, mas as mulheres, né, historicamente se encarregam um pouco mais disso, então a gente vê as mulheres mais acostumadas a frequentar um pouco mais os consultórios médicos, então elas acabam, né, buscando um pouco mais. Então, isso é o primeiro fato. Segunda coisa é que muitos homens, talvez aí até um pouco mais, né, umas gerações um pouco mais para frente, que são também homens que eu trato com muita frequência, acabam deixando para ir ao médico só quando já tem sintomas graves. Né? Então, se ele está levando, está tudo bem. Ah, estou com uma dor, mas estou levando. Ah, o xixi está meio fraco, mas está bom. Ah, eu estou tendo que correr para ir no banheiro toda hora, mas tudo bem, estou levando assim. A hora que ele não aguenta fazer uma viagem daqui ali, perde xixi na roupa, aí ele vê, puxa, realmente, a coisa está ruim. Ou a esposa não aguenta mais e marca para ele. Então, tem uma questão ainda um pouco cultural. Isso está melhorando, acho que estamos progredindo nesse sentido, mas ainda existe sim. Doutor, conta pra gente um caso curioso que o senhor já passou no consultório durante toda a carreira do senhor até hoje, aí, ou até mesmo durante o período de residência. Tem algum fato curioso, algum fato pitoresco que o senhor tenha passado no consultório? Olha, a gente vê muitas situações, né, no dia a dia, já são vários anos aí de caminhada, mais de uma década, e que a gente vê muita coisa, mas comentando aqui um caso interessante, né? Porque o que acontece? Com alguma frequência, as mulheres acreditam que é normal perder urina depois de uma certa idade. Talvez porque acontecia com a mãe, com a avó, então acreditam ser normal. Assim como os homens também acreditam que vai ser normal, né? Não conseguir urinar e ter problema de próstata. Embora as duas coisas aconteçam, a gente não vai dizer que sejam normais. Ambas têm tratamento e a gente deve buscar o tratamento. Agora, esse caso que eu conto é um rapaz, um adulto jovem, dos seus 35, 40, não lembro exatamente a idade, mas ele veio em consulta comigo, porque depois da pandemia, e aí nós estamos falando aí talvez de 2022 ou 23, já tinha voltado aí as viagens, as coisas, ele tinha viajou para fora, e aí ele estava num local onde ele não encontrou um banheiro fácil, e aí ele estava com vontade de fazer xixi, e aí precisava ir no banheiro, não achou banheiro, foi até um shopping, um lugar que tinha lojas, pediu numa loja, não, aqui não tem banheiro, no outro restaurante, não lembro detalhes, mas ele não conseguiu. Aí no segundo ou terceiro lugar, não deixaram ele usar o banheiro, e aí no final das contas ele perdeu na roupa. Né? Então ele fez xixi, assim, um monte, xixi um tanto, xixi molhou toda a roupa, passou a maior vergonha da vida, coitado. E ele vem na consulta logo depois que ele volta dessa viagem, muito preocupado, transtornado, porque caramba, como é que pode? Não consegui segurar o xixi, aí eu fiz xixi na roupa. É um cara novo, ele pensa, né? 70, 80 anos, tudo bem perder a urina, com 30 não, né? E aí, de novo, né? Nenhum dos dois, a gente tem como tratar os dois, né? Mas aí a gente conversando com ele, tirando mais a história, o que acontece? Ele já tinha problema urinário há muito tempo. Na pandemia, ele estava trabalhando de casa e o banheiro está do lado, né? Do office dele, dentro de casa. Então ele ia no banheiro de hora em hora e isso não era um problema para ele. Ele foi se acostumando com uma coisa que não era natural. E isso acontece muito na medicina. A pessoa vai se acostumando com uma alteração. E foi seguindo a vida. Quando ele se deparou com uma situação em que ele não tinha banheiro disponível, ele acabou se urinando na roupa. Né? Isso foi muito constrangedor para ele. Mas nós tratamos essa hiperatividade da bexiga dele. Ele usou medicamentos por algum tempo, fez fisioterapia, etc. E depois de um tempo até tirou a medicação. E hoje ele está bem, sem urgência, sem hiperatividade, sem nada. Mas é uma história que é interessante, porque é muito raro você encontrar um homem adulto jovem perdendo, né, urina na roupa, e para mostrar que homens também passam por essas situações. Você diz que ele é um adulto jovem. Qual seria a idade para um homem buscar um urologista? Nós temos algumas referências, né, muito relacionadas à próstata, né, ao câncer de próstata e à própria hiperplasia prostática benigna. Porque só para vocês entenderem, né, acima dos 40 anos de idade, tem estudos internacionais e também nacionais que mostram que já existe, né, uma estimativa de sintomas em mais ou menos metade da população acima de 40 anos de idade. Ou seja, acima dos 40, metade dos homens e também das mulheres vão ter algum sintoma urinário. Esse sintoma não é o tempo todo. Ele vai ter sintoma pelo menos com alguma frequência semanal.
mas pode ser uma urgência miccional, igual esse paciente teve, ou um jato às vezes mais fraco, ou seja, o que a gente entende com os estudos é que a partir dos 40 começam os sintomas, em geral leves, e depois eles vão progredir com o tempo. Então esse é um momento que a gente deve atuar já no início desses sintomas, já investigar quem são os pacientes que vão ter mais ou menos sintomas e muitas vezes encontrar a causa dos sintomas. Então às vezes a próstata já está começando a crescer, ou estou começando a desenvolver um diabetes, que é um problema que também afeta a bexiga. Então, a partir dos 40 é uma data que a gente começa a fazer essa investigação. Quando a gente fala de próstata, de câncer de próstata especificamente, 45 para quem tem uma história na família ou 50 para quem não tem história. Mas vamos dizer que, de forma geral, 40 seria uma idade interessante. Quer dizer que necessariamente precisa fazer exames todos os anos? Não. Isso vai ser individualizado a cada caso. Mas diria que 40 anos é importante no médico e no urologista. A gente vai fazer uma investigação não só de próstata, eu comentei da próstata porque ela é bastante frequente, mas eu comentei que no estudo as mulheres também têm sintomas. E elas têm, porque depois de ter filho, depois do parto, aumenta a incontinência, aumenta a urgência, então tem situações que também acontecem com as mulheres. Mas enfim, 40 anos seria um marco. Agora, antes disso, também seria importante, uma vez a cada 5, 10 anos, ir no médico, pode ser o cardiologista, pode ser o clínico, pode ser o uro, alguém para fazer uns exames, faz exame, vê, tá tudo bem, meu colesterol tá tudo bem, não tem diabetes, tá tudo certo, tudo bem, aí você faz com intervalos longos de acompanhamento. Mas muitas vezes o homem ele foi no médico a última vez com 10, 12 anos de idade, que foi no pediatra, depois nunca mais foi e vai aparecer com a gente com 50. Então, isso é uma prática comum no Brasil e a gente recomenda fortemente que não seja feito assim. Já tem muitos estudos internacionais mostrando que a prevenção ela é muito importante. E mesmo se a gente olhar para o Brasil, o que o próprio SUS, né, o nosso Sistema Único de Saúde, traz como diretriz é que a população toda, incluindo os homens, né, passem com o médico de família, porque ali é possível de fazer várias prevenções, né, e isso impacta em qualidade de vida e sobrevida. Doutor, realmente, o senhor, na vida acadêmica e não no consultório, o senhor percebe que os homens realmente têm medo de fazer o exame de próstata? Ou medo, mito, vergonha? O que acontece que nós, homens, temos esse medo de encarar um urologista de frente? Gil, a pergunta é ótima e eu diria que o medo, né, assim como o desconforto, o querer fugir do que é desconfortável, é natural do ser humano. E diria que as mulheres também têm. Né? Muita mulher não vai no ginecologista porque gosta, e a gente ouve com frequência comentários ruins sobre o exame ginecológico ou sobre uma coleta de Papa Nicolau, porque efetivamente não é agradável. Mas a mulher entende a necessidade daquilo e faz, né, esse exame, pelo menos anualmente. Então, eu diria que para o homem também é desagradável um exame de toque retal, por exemplo. Mas muitas vezes existe um mito, né, um mito de perda de masculinidade, né, um mito de que aquilo vai mudar a sua característica, a sua essência. E obviamente que nada disso se comprova. Acho que hoje isso diminuiu muito do que era no século passado. Hoje a gente vê no consultório que os homens vêm e não tem grandes dificuldades ou grandes reclamações para fazer o exame. A gente sempre propõe a realização do exame, ninguém obriga ninguém a fazer exame, a gente propõe. E vai ter paciente que fala que não quer fazer, tem paciente que quer dar intervalos maiores e está tudo bem, e tem paciente que aceita numa boa, que eu diria que é a maioria. Talvez aqueles que menos aceitam são justamente os que fogem da consulta. Então, porque ele tem medo, ele tem vergonha, ele não quer se expor àquela situação, então ele nem vai na consulta. Mas olha só qual o grande malefício que essa pessoa está fazendo para si próprio. Porque uma vez que ele não quer correr o risco de fazer um exame, ou ele não quer estar numa situação embaraçosa em que ele tem que dizer não ao exame, porque ele não quer fazer, e está tudo bem não fazer, ele não vai na consulta, e ele deixa de fazer uma série de outras avaliações. Então, por não ter ido à consulta, ele não diagnostica uma pressão alta, que era só ter medido a pressão, ele não diagnostica uma alteração de colesterol ou de diabetes, que é só um exame de sangue, ou eventualmente ele não acha um câncer, que era um PSA no exame de sangue, então ele deixa de fazer uma série de outras análises, deixa de fazer um ultrassom, que talvez mostre a próstata crescendo e que caberia um tratamento para a urina dele, ele vai deixando aquela urina acumular, até uma hora em que ele começa a ter sangramento ou começa a ter incontinência. Para dizer o que com isso? Que muitas vezes por tabu ou por medo, deixa de ir na consulta e deixa de fazer outros diagnósticos e outros tratamentos. Então, no final das contas, acho que não há necessidade de tabu nem de medo nenhum.
né? E por fim, hoje também o médico se coloca numa posição de muito mais igualdade com o paciente. Talvez se a gente olhasse para o século passado, o médico era uma autoridade que comandava, que dizia o que ia ser feito e ponto. O paciente não tinha uma possibilidade de escolha. Enquanto que hoje a medicina moderna, o paciente faz a escolha do próprio tratamento e a função do médico é ajudar a pessoa a fazer a melhor escolha, a compreender todos os detalhes. Então, uma pessoa bem instruída e bem consciente, ela pode escolher fazer ou não um exame de toque, tá tudo bem. O importante é ela poder vir e ter uma informação de qualidade para fazer, de fato, uma escolha consciente. Quais são os sinais de alerta que não devem ser ignorados na saúde masculina? Uma coisa importante sobre sinais de alerta, tá? A primeira coisa importante é que muito problema não dá sinal. Então, veja, o câncer de próstata, ele vai causar sintoma numa média depois de uns 8 a 10 anos que ele já está instalado. Então, veja, ele vai causar sintoma quando ele já é uma doença localmente avançada ou muitas vezes uma doença metastática. E é por isso que a gente está dizendo que precisa ir no médico já ali com os seus 40, 45 anos, ou no máximo com 50 no caso do câncer de próstata, porque nós temos doenças que não dão sintomas. Nós vamos ter alterações de bexiga, então, por exemplo, o paciente tem um diabetes, e a bexiga começa a ficar hiperativa. Ela começa a ir no banheiro toda hora. E a pessoa se acostuma com esse sintoma. E aí, muitas vezes, quando ela vai, esse grau de hiperatividade já está tão grande, igual aquele caso que eu comentei, que já está perdendo xixi na roupa. Então, é óbvio que o tratamento que a gente tem disponível, ele vai ser mais efetivo para situações mais iniciais, né? O resultado final que nós vamos conseguir é melhor em situações mais iniciais. Então, vejam, a primeira mensagem é que a gente não adianta esperar sintomas. A segunda mensagem é quais sinais que as pessoas que vão assistir a gente podem olhar e dizer, opa, isso aqui é uma coisa que eu deveria ter prestado atenção. Então, quais são os sinais? O jato do xixi para os homens começa a ficar um pouquinho mais fraco. De vez em quando demora um pouquinho mais para esvaziar a bexiga. Tá? Normalmente fazendo bem, mas de vez em quando está demorando um pouco mais. É um sinal. De manhã o jato está meio fraco. Ou de madrugada o jato está meio fraco. Isso tudo já é um sinal inicial. Não acorda à noite para urinar e começa a acordar algumas noites, ou quase todas as noites, uma vez por noite. Isso já começa a afetar o sono. Isso já é um sinal para procurar. Muitos homens deixam, acham que é normal acordar 2, 3 vezes, dorme mal, fica cansado, porque está acordando à noite para urinar. Então, tudo isso aí são sinais para a gente procurar um urologista especificamente. Agora, é lógico que vão ter outros sinais que ninguém vai ter dúvida. Né? Por exemplo, sangramento na urina. Quando tem sangramento na urina, aí todo mundo corre no médico. Então, isso eu nem preciso comentar. Mas sinais mais iniciais são esses que eu acabei de dizer. E no final eu queria deixar a mensagem de que a gente não deve, de fato, esperar os sintomas e a gente deveria realmente fazer uma prevenção. Doutor, e tem alguma forma de prevenir? Você já falou agora em prevenção, mas alguma forma de evitar o câncer de próstata? Gil, essa pergunta ela é ótima, né? O câncer de próstata, ele é o tumor mais comum nos homens, né? E ele é muito frequente. Nós estamos falando de mais de 70 mil casos por ano no Brasil, que é uma incidência muito parecida com câncer de mama. E aí, só para a gente ter uma ideia da magnitude, o segundo colocado não bate 30 mil casos. Então, a gente está falando, assim, de mais de 2 vezes o segundo colocado. Então, não é que você tem um primeiro e um segundo e um terceiro. Você tem um primeiro e um segundo lá embaixo. Né? A diferença de quantidade de casos é muito grande. Né? Tudo bem que o câncer de próstata é um câncer que tem uma progressão lenta, a mortalidade dele não é tão absurda assim. Mas ele tem uma frequência muito grande. Por que eu estou dizendo isso? Porque se eu tenho uma doença que tem uma frequência muito grande, o mundo inteiro, a ciência, né, os institutos de pesquisa, assim como a indústria farmacêutica, você tem muita gente interessado em criar tratamentos e prevenções para esse tumor. Se fosse possível fazer uma vacina para o câncer de próstata, né, toda a indústria farmacêutica teria muito interesse nisso. Ou se fosse possível pegar uma sementinha de abóbora, uma sementinha de tomate, ou alguma coisa que tem na cenoura, e colocar isso numa cápsula e vender. E poder vender para a população masculina do mundo inteiro para prevenir câncer de próstata, todo mundo ganha muito dinheiro, então a indústria já investiu nisso. Estou dizendo isso para dizer o quê? Já foi pesquisado tudo isso que eu comentei para vocês aqui, e nenhuma dessas, né, pesquisas conseguiu comprovar que um remédio ou que um princípio ativo desses seria efetivo para prevenir o câncer de próstata. Então, cientificamente, matematicamente, nada disso conseguiu se provar.
Então, hoje, nós não temos efetivamente nenhum tratamento, nenhum fitoterápico, e é por isso que as pessoas têm que tomar um cuidado. Porque na internet tem muita informação boa, a gente está tentando trazer aqui informações, né, confiáveis e numa linguagem acessível, mas tem muita gente que está oferecendo informação, na verdade, para ganhar dinheiro. Tem muita gente oferecendo informação para dizer que a semente do não sei o que faz saúde da sua próstata, e a pessoa vai comprar aquilo lá. Então, no final, ele não está te dando uma informação, ele está te vendendo, né, um fitoterápico como se ele estivesse te ajudando em alguma coisa e no final não está ajudando em nada. Tá? Então, esse é um cuidado que as pessoas têm que ter. Não existe tratamento, remédios para prevenir o câncer. O que nós podemos prevenir são as complicações do câncer. Então, vejam, se eu deixar para tratar o câncer numa fase muito tardia, eu não consigo mais curar a pessoa. E aí eu vou ter metástase óssea, eu vou ter um monte de dor, posso ter fratura, posso ter muita complicação. Se eu tratar a doença numa fase localizada, mas já avançada ali na próstata, eu vou ter complicações graves da cirurgia, como incontinência urinária, impotência sexual e uma série de complicações locais. Se a gente trata de fases iniciais, essas complicações são muito baixas, quase zero. Né? Então, a gente consegue prevenir as complicações. E é por isso que a gente busca tanto fazer um diagnóstico em fases iniciais. Vamos entrar agora, doutor, num assunto que os homens também, é mais um tabu para os homens, né, Elis? Disfunção erétil. A gente tem visto, acompanhado nas redes sociais aí, cada vez mais jovens procurando aqueles remédios de disfunção erétil, aqueles já famosos, que a gente não vai fazer propaganda aqui, porque a gente não está ganhando nada por isso e nem deve fazer propaganda disso. Mas o senhor tem notado isso no consultório? Tem sido uma necessidade ou é só uma moleta que a molecada está usando? Olha, a gente nota, sim, no consultório, né, que existe, sim, uma taxa de disfunção erétil na população adulto jovem, às vezes até adolescente, e essa disfunção ela está muito relacionada a causas psicogênicas, né? Então, explicando um pouquinho, o que eu costumo explicar no consultório para o paciente individualmente, é que para ter uma atividade sexual, né, para ter a ereção ali e efetivamente a atividade, são necessárias basicamente três coisas, né? Então, é necessário ter um estímulo, que vai vir da cabeça. Existe algo de consciente, mas existe um estímulo subconsciente que efetivamente vai, né, mandar um sinal lá no pênis que vai liberar óxido nítrico, que vai aumentar o fluxo de sangue que chega no pênis, vai relaxar o corpo cavernoso para que ele possa se encher de sangue, e essa é a fisiologia da ereção. Então a gente precisou do estímulo, a gente precisou de um fluxo sanguíneo adequado. Uma terceira coisa é uma parte hormonal que ajuda a regular isso tudo. Então no homem entra muito a testosterona. Se a gente tiver uma testosterona baixa, a libido cai muito e também esse fluxo vai diminuir. Aí você pode ter cabeça ok e testosterona ok, mas o fluxo estar ruim, que é o que acontece muito nos homens de meia idade, que tem lá a sua pressão alta, sua diabetes, que foi mais ou menos controlado, não vai no médico, e aí quando ele vai com a disfunção erétil, a lesão nos vasos ali já está muito tardia, e muitas vezes a resposta ao tratamento é pequena. E aí a terceira situação é a cabeça, que pode muitas vezes ser uma situação de estresse, de ansiedade, de falta de sono, e tudo isso vai no subconsciente interferir também no drive, no início, né, do desejo sexual. Então, a gente vê, existem essas três situações, e a gente vê que nos adultos jovens, em geral, a testosterona está boa, a gente costuma estar boa, e a circulação está boa. Então, muitas vezes é uma situação social, psicológica. Então, teve um relacionamento longo e terminou o relacionamento, ou o que a gente vê muito hoje, talvez a gente entre aqui um outro assunto que também tem a sua importância, né? Existe aí um consumo talvez mais fácil hoje em dia, né, de materiais, né, eróticos e por aí vai, que na onde aquela pessoa está consumindo aquilo, ela está vendo ali um filme, uma imagem, etc., e muitas vezes ela toma aquilo como realidade. Eu costumo comentar isso assim no consultório. Você vê, né, um filme de Hollywood em que o ator lá, principal lá, vamos falar de um Missão Impossível da vida lá, o Tom Cruise lá, ele vai pular do 10º andar, aí ele bate em 2, 3 toldos, cai em cima de um carro, levanta e sai correndo. Ninguém está em sã consciência pensando que isso é possível de ser realizado na vida real, né? Só que a pessoa assiste esse tipo de material e na vida real ele quer ter uma relação que dura 3 horas.
estou exagerando aqui um pouco, mas é isso que acontece um pouco, né? A pessoa quer ter desempenho que não é real. Então, a pessoa começa a pôr em si uma autocobrança que está fora da realidade. E aí, essa autocobrança gera uma ansiedade, que gera, no final das contas, uma perda de capacidade de desempenho sexual. Então, isso sim está aumentando, né, no pessoal adulto jovem no mundo de hoje, né, por conta de um aumento de consumo. Além do consumo da comparação que eu já trouxe para vocês, tem uma questão de excitação neurológica, de neurotransmissores. A gente sabe isso independente da questão sexual. Por que o Instagram, por que o YouTube, por que os canais eles viralizam com vídeos curtos? Porque você vê aquilo rápido e sempre quer ver mais, quer mais, quer mais, quer mais. Então vai alimentando uma excitação neurológica, dopaminérgica, que vai alimentando. Então o estímulo ali é muito elevado. Então também o estímulo fica muito elevado, a pessoa acostuma a ter uma atividade sexual com um estímulo elevado daquele tipo, e o estímulo normal da atividade sexual em si acaba sendo um estímulo reduzido comparativamente, ou ele acostuma com aquele tipo de estímulo, e depois na hora da atividade sexual o estímulo é diferente. E assim como a gente poderia fazer uma comparação diferente, né? Não, se você quer correr uma maratona, não adianta você nadar para uma prova de 100 metros. Então, o seu organismo ele vai acostumar a fazer aquilo que você está treinando. Então, não adianta consumir esse tipo de material e fazer masturbação, etc. Não estou dizendo que ela seja ruim, mas aí ele quer fazer rápido ali com aquele tipo de material. Aí, na hora da atividade sexual, é totalmente diferente. Então, a cabeça dele está treinada para fazer de um jeito, e depois, na hora, ele quer fazer de outro. Então, acaba jogando de forma contrária. Doutor, e quando a dificuldade de ereção deixa de ser algo pontual e pode ser um problema médico? Quando eu devo procurar um especialista? Essa pergunta é ótima e acho que complementa o que eu vinha dizendo, né? Então, por todas essas situações que eu comentei, seja o consumo, seja o querer ter um desempenho que é irreal, enfim, seja o uso de anabolizantes, né, que tem aumentado também, e eu não havia comentado ainda. Então, na situação do anabolizante, a testosterona sobe muito. E aí o organismo acostuma com uma dose muito alta. Quando ela cai para uma dose normal, o organismo tem a impressão de que está baixo. E aí ele não consegue ter um desempenho adequado, porque parece que está baixo. Então, em todas essas situações, vão ter algumas falhas. Né? Então, eventualmente, haver uma falha, mudou de relacionamento, ou estava muito ansioso naquele momento, ou dormiu mal um dia, 2, 3, ou bebeu muito, isso relaxou muito. Tem situações em que ter uma falha ou outra vai ser considerado normal. Agora, se essa dificuldade de ter uma ereção adequada, ou, eventualmente, ter perda de ereção durante a relação sexual repetidamente, né, isso aí vai me denotar um problema médico. Tem alguma literatura que fala que se isso acontece de forma recorrente em 2, 3 meses, a gente vai considerar que isso é um problema. Tem que dizer que mais de metade das vezes você tem tido problema, aí vai ser um problema. Isso vai ser muito variável, vai depender de se aquilo está afetando, se está incomodando ou não a pessoa. Vai ter literatura médica que vai dizer que se está causando um sofrimento, se está causando uma angústia, se aquilo está incomodando a pessoa, aí sim é também momento de procurar. Então a gente vai ter formas diferentes. Isso tudo, no final das contas, a gente pode resumir dizendo que falhou uma vez não quer dizer problema nenhum, 1, 2, 3, ok. Agora, se isso ficar recorrente, a gente realmente deve procurar atendimento. E aí, por que procurar atendimento? Um pouco pelo que eu já resgatei, né, do que eu já disse antes. Pode ser um problema de hormônio, pode ser um problema de circulação, e a gente precisa fazer essa investigação. Vejam que a circulação, como eu já disse antes, está prejudicada muitas vezes pela pressão alta, pelo diabetes, por outras doenças, que vão prejudicar a circulação em todos os órgãos. E às vezes, o primeiro sintoma que a pessoa tem é da parte sexual, mas o coração também está sofrendo, às vezes a carótida também está entupida, e aí esse paciente poderia ter um AVC, poderia ter um infarto, né? Isso aí talvez seja mais comum no adulto de idade média, né? Mas nós estamos falando de disfunção erétil. Então, aconteceu de forma repetida, é importante a gente fazer uma investigação. Vamos para o próximo bloco, que a gente vai falar um pouquinho da urina, dos rins e os hábitos do dia a dia. Doutor, segurar o xixi faz mal? Segurar o xixi faz com certeza, tá? É uma das principais causas de infecção urinária de repetição. A gente vê isso acontecer um pouco mais em mulheres do que homens, porque a uretra feminina é mais curta, é mais fácil da bactéria subir, acessar a bexiga e causar infecção, mas, de fato,
A gente até tem literatura falando da infecção da professora. Né? Então a professora vai dar aula, no intervalo, às vezes fica conversando, não foi no banheiro, vai ficar a manhã inteira sem ir no banheiro e acaba tendo infecção de urina. Né? Então, essa é uma situação que realmente acontece e uma das principais recomendações, uma das primeiras recomendações que nós vamos fazer para as mulheres que têm infecção urinária de repetição é justamente uma hidratação, porque ela vai estar sempre produzindo urina, e uma micção programada, uma micção de tempo em tempo, que seja no máximo a cada 2, 3 horas. Então, se a gente pode deixar uma mensagem importante aqui dessa nossa conversa, é que a gente não deve ficar mais do que 2 ou 3 horas sem urinar. Então, guardar xixi muito tempo, sim, aumenta o risco de infecção. E aí, alguém vai se perguntar, mas eu não estou com vontade de fazer xixi? Pois é, aí vem a segunda questão, porque não está bebendo água o suficiente. Então, normalmente eu oriento o paciente assim, olha o relógio, cada 2 horas no banheiro, cada 3 horas, não estou com vontade, vai lá fazer. Tinha pouquinho, porque bebeu pouca água. O negócio é carregar água junto e beber água ao longo do dia. Você tem que ser distribuído ao longo do dia. Não adianta tomar 1 litro de uma vez. Tem que ir distribuindo ao longo do dia. Existe uma quantidade ideal de água para a saúde dos rins? Ótimo, porque uma coisa leva a outra, né? Então a gente vai recomendar ingerir aí de 30 a 40 ml de água por quilo de peso. O que significa? Se uma pessoa, vamos fazer a conta aqui com 30 ml. Se a pessoa tem, você pega o seu peso e multiplica por 30. Então, uma pessoa de 50 quilos, multiplicar por 30 ml, vai dar 1.500 ml. Então, uma pessoa de 50 quilos, 1,5 litro provavelmente seja o suficiente. Uma pessoa de 70 quilos, 2 litros, né? 2 litros e 100. É daí que vem aquele número mágico dos 2 litros, né? E uma pessoa de 100 quilos seria em torno de 3 litros. Então, lógico, isso aí depende um pouco da composição corporal, isso também depende da época do ano e onde a pessoa mora. Então, se você está numa cidade muito quente, né, tem mais transpiração, etc., vai precisar ampliar aí de 500 ml até 1 litro. E esse valor que eu estou dizendo é um valor básico, né, um valor basal para o seu dia. Eu corri meia hora. Puxa, nessa meia hora você perdeu meio litro, provavelmente. Talvez 700 ml. Tem que repor essa perda além daquele 1,5 litro, 2 litros, talvez 2,5 litros, a depender do peso. Uma forma assim, grosseira, estimada, que a gente tem de ter alguma ideia é quando você faz xixi, você olha o xixi. O xixi está amarelo, ele está concentrado. Então talvez caiba beber um pouco mais de água. As pessoas que se hidratam bem, o xixi em geral está bem branco, bem parecido com água. Isso sugere aí, né, a grosso modo, uma hidratação um pouco melhor. É lógico que nós temos formas de medir isso efetivamente, mas para a pessoa no dia a dia, essa também é uma estimativa que a gente pode utilizar. Doutor, eu conheço pessoas que têm pedra no rim e formam pedra no rim com frequência. Queria saber se isso é comum e se realmente, não sei se já teve pedra no rim ou não, mas se realmente dói tanto assim quanto um parto, como esses meus colegas falam. Graças a Deus eu nunca tive pedra no rim. A hidratação é um fator importante, mas existe também uma situação genética. Então tem pessoas que têm mais tendência a formar cálculos. Então, a gente vê no dia a dia, e a literatura também mostra, a pessoa tem cálculo, a mãe teve, a tia, a avó. Então, assim, existe uma questão familiar que favorece os cálculos. E o que a gente sabe pelos estudos é que quando a pessoa teve um cálculo, ela tem até 50% de chances de ter um novo cálculo em 10 anos. Né? Então, assim, veja que 10 anos é um tempo longo, mas 50% é uma taxa muito grande. Né? Então, mostra que aquela pessoa, dentro daquela situação que ela está, que traz a genética dela e também a condição de vida que ela tem, em 10 anos tem 50% de chance de ter uma recorrência. Então, sim, a chance de ter de novo é grande. Tem estudos que mostram que até 20 a 30% das pessoas, ou seja, quase um terço delas, vão ter um novo cálculo em 2 anos. Então, é muito recorrente. O que a gente pode fazer para diminuir essa recorrência? A gente pode fazer estudo da urina para ver, dosar os sais. Em algumas situações, a gente consegue usar remédios para diminuir a formação dos cálculos, tá? Mas os remédios não funcionam se a hidratação não for suficiente. Aí, de novo, vem aquela conta, mas aí a gente aumenta um pouquinho aquela conta, pelo menos uns 500 ml até 1 litro a mais, dependendo da situação. Então, em geral, uma pessoa que tem cálculo renal, ela deve beber de 2 litros, 2,5 litros de água por dia, no mínimo. Refrigerantes, bebidas energéticas influenciam na formação dessas pedras nos rins? Essa é uma pergunta bem interessante, porque
todas essas bebidas, primeiro que elas têm uma concentração de sódio grande. E esse sódio, quando o organismo vai querer jogar fora esse sódio, vai jogar fora sódio, vai jogar fora cálcio, e isso vai acabar favorecendo de forma cálculo. Então, isso aqui é uma coisa importante. Depois, as bebidas de cola têm um pouco mais acaba puxando cálcio e acaba jogando esse cálcio na urina também. Então, isso também favorece a formação de cálculo. Então, já são 2 motivos que as bebidas acabam aumentando os cálculos. E tem uma terceira muito importante. A pessoa que bebe Coca-Cola o dia inteiro não bebe água o dia inteiro. Porque aquele líquido está vindo com a Coca-Cola, não está vindo com água. E às vezes ainda tem o gás que vai gerar uma saciedade, estufa um pouco o estômago, isso gera saciedade. Então, a pessoa bebeu 200, 300 ml de água, de coca, poderia ter bebido meio litro de água, entendeu? Então, acaba tendo essa competição. Tá? Então, isso é uma coisa importante. Difícil a pessoa beber 2 litros de água mais um tanto de coca, para dar um exemplo. Né? Ou que seja qualquer outra bebida gaseificada. Então, o gás em si não é um problema, tá? Não tem problema nenhum. O CO2 do gás ser jogado fora não causa nenhum problema. O problema mesmo é o sódio e os sais que estão ali na bebida e o fato de você não dar água adequadamente. O que a gente pode usar para hidratar? A gente pode usar água efetivamente, pode ser água normal, pode ser água com gás, a gente pode usar sucos naturais. Né? Porque os sucos industrializados também têm um monte de sódio e no final das contas não vão funcionar para essa hidratação. Mas sucos são bons, chá pode ser usado também, e sucos que tem um citrato, ou seja, tem ácido cítrico, ajuda. Né? Então, suco de laranja, limonada, esse citrato vai ajudar a diminuir um pouquinho a formação de cálculo de oxalato de cálcio. Então, o citrato ele acaba sendo bem interessante. Doutor, no começo eu falei sobre urologista consultar, atender mulher. É achismo meu ou é realmente uma realidade? As mulheres procuram pouco o urologista? Em geral, procura pouco, né? De fato, procura pouco, porque a mulher está acostumada a ter sua referência no ginecologista e muitas vezes no cardiologista, e tá tudo bem. Muitas vezes está com alguma dor, uma dor na barriga, uma dor nas costas, acaba indo no seu médico de referência, que muitas vezes faz um ultrassom, alguma coisa que encontra o cálculo, e aí acaba vindo referenciada para a gente. Ou vai no pronto atendimento, no pronto-socorro por conta de dor, e aí faz o exame e acaba fazendo esse diagnóstico. E aí vem para a gente. A partir do momento que a pessoa já sabe que tem o cálculo, aí ela já faz o acompanhamento de forma rotineira, né? Então já conhece esse caminho, mas diria que a maioria das mulheres vem encaminhadas. Mesmo as senhoras com mais idade, um pouquinho, que muitas vezes vêm por alguma incontinência urinária, ou mesmo por infecção de repetição, em geral fizeram, num primeiro momento, esse tipo de avaliação com o ginecologista e depois acabam encaminhando para a nossa especialidade. Mas todas elas podem fazer essa busca de forma ativa também, não tem nenhuma restrição. Em muitos países, para a gente fazer um parênteses aqui, muitos países têm sistemas de saúde nos quais a pessoa precisa obrigatoriamente procurar um clínico geral, um médico de família, antes de ir ao especialista, né? E a saúde suplementar brasileira, ela tem uma premissa de que a pessoa pode procurar direto o especialista. Então, sempre que a gente estiver falando de dor lombar, que a gente quer investigar rins, ou que a gente esteja falando de qualquer coisa urinária, a pessoa pode procurar direto o urologista sem nenhum problema. As infecções de urina recorrente, elas não são normais. E existe alguma correlação com o ato sexual? Tá, nas mulheres existe essa correlação, tá? Então, infecção urinária não é normal, nem para homem nem para mulher, mas o fato da uretra feminina ser pequena facilita um pouco mais que a bactéria consiga adentrar na bexiga. Então, as mulheres têm mais infecções do que os homens durante a vida toda, e a gente vai considerar que é normal para a mulher ter uma até no máximo 2 infecções no ano. Mais do que isso, a gente já vai considerar, né? Então, se tiver uma terceira no ano, ou se tiver 2 no semestre, a gente já vai considerar isso como uma infecção recorrente. E nós temos tratamentos para isso. Existem medicamentos que vão ajudar a evitar que a bactéria consiga grudar ali no canal da urina, e também temos antibióticos que podem ser usados de forma mais prolongada. Então, esses são tratamentos que a gente tem. A questão da atividade sexual, no caso da mulher, ela vai acabar favorecendo que a bactéria que está na vagina venha para o introito da uretra. Porque, na verdade, o que acontece na anatomia, a abertura da vagina e da uretra são lado a lado, mas não tem 2 centímetros de distância. Tudo isso está dentro do introito vaginal, ou seja, dos lábios. Então, veja, quando a gente tem um aumento de secreção da vagina, isso acontece por lubrificação da atividade sexual, favorece que bactérias da própria vagina
venham ali para a entrada do canal da urina. E lógico que aí a bactéria que consegue grudar ali, ela vai subindo e consegue acessar. Então, o que a gente pode fazer para evitar? Sempre depois da relação sexual, por exemplo, lavar o introito vaginal, nunca dentro da vagina, mas a vulva, que é aquela entrada da vagina, isso sim deve ser lavado, e a mulher também deve urinar depois da relação sexual. Isso ajuda a evitar. Não é a única forma, em algumas situações tem mulheres que têm muita infecção, a gente pode usar até antibiótico em alguns cenários, tá? Mas esses cuidados são básicos e já ajudam muitas mulheres a evitar as infecções. Elisa, antes de pular para as perguntas polêmicas aqui, eu tenho uma coisa que eu preciso tirar. Tem um elefante na sala que eu preciso tirar, doutor. Por que tem tanto profissional, tantas pessoas indicando testosterona para mulher? Isso para mim não faz o menor sentido. Ou faz? Testosterona para a mulher é uma coisa que tem muita controvérsia, né? Não é o meu foco de trabalho específico, mas o que acontece é que a gente sabe que a testosterona ela traz alguns ganhos, né? Então, ganho de massa muscular, algum ganho, né, de interesse sexual. Então, às vezes a mulher lá na frente, com a diminuição de hormônios, desbalanceia, desregula, né? E aí os ginecologistas, que seriam teoricamente aqueles ginecologistas com especialidade em menopausa, que seria a pessoa mais qualificada para isso, faria a reposição hormonal com os hormônios femininos. Em situações muito específicas, caberia alguma suplementação pequena de testosterona. Mas o que acontece é que muitas vezes há desejo de ganho, né, de massa magra, né, de uma forma mais fácil, assim como os homens fazem com anabolizante, as mulheres acabam usando testosterona. E hoje em dia, com uma moda de implantáveis, coloca-se dose de testosterona ali, e isso acaba trazendo um ganho, e a mulher fica forte. Aquelas mulheres que você vê na academia que é forte, fala assim, nossa, não... aí você vê outra mulher que fala, não quero treinar muito, eu não quero ficar com o braço igual aquela lá. Aquela lá tá com o braço daquele jeito porque tem testosterona normalmente. Né? Então, tem muito essa questão do ganho e tem uma questão de melhorar um pouco o libido, melhora um pouco a sensação, a pessoa se sente um pouco melhor. A testosterona tem um pouco essa questão, né? E é um motivo também pelo qual os homens acabam fazendo uso de testosterona de forma indevida, aproveitando esse gancho para trazer essa informação, né? Muitos homens vão enxergar a testosterona como se fosse um botão de nitro, um botão de turbo. Ele quer se sentir mais forte, quer se sentir melhor, ele quer aguentar mais, quer fazer mais coisas durante o dia, quer se sentir menos cansado, então ele vai tomar testosterona. Então, assim, ela melhora mesmo, mas se a gente usar a testosterona com esse objetivo de ser um botão de turbo, um botão de, né, vou subir a sua eficiência, ela também vai cobrar o preço dela. Né? Então, no caso dos homens, na dose que os homens vão usar, vai aumentar a viscosidade do sangue, vai aumentar o risco, né, de infarto, de derrame, ela pode aumentar algum tipo de gordura se você não come direito, né? Na mulher vai ter alteração na vulva, vai ter um aumento do clitóris, alteração dos lábios, alteração de pelificação, mudança de voz. Então, tem uma alteração de uma série de coisas que podem acontecer. Queda de cabelo. Então, tem uma série de efeitos colaterais que acontecem, né? Então, ela não vem isenta de efeitos, às vezes para ter algum ganho, que muitas vezes é um ganho pequeno, ou às vezes é um ganho temporário. Né? Quanta gente usa testosterona aí, ou os homens, por tempo prolongado ou relativamente prolongado, tem um ganho de massa, depois você tira a testosterona e ele perde. Vai perder tudo? Não perde tudo, mas perde grande parte daquilo que foi, entre aspas, forçado, né? Não foi conquistado com o tempo. Eu tenho uma outra pergunta também, que é o meu elefante na sala aqui. A vasectomia, ela pode afetar o desempenho? Olha, essa pergunta é excelente, porque em um momento eu falei sobre a vasectomia, as pessoas têm esse tabu, essa dúvida, né? E às vezes as pessoas deixam de fazer vasectomia preocupadas que vai piorar o desempenho. E a vasectomia é uma cirurgia que vai atuar só no canal que passa o espermatozoide. Então, esse canal chama-se ducto deferente, e a gente vai cortar esse ducto deferente. Ponto. É uma avenida que você fechou. Só isso. A irrigação do testículo continua normal. Então, o sangue que vai no testículo continua normal. Os hormônios que você estimula o testículo a funcionar continuam normais. A produção de testosterona continua normal. Digo mais, a produção de espermatozoide continua normal. Só que o espermatozoide não consegue sair mais, porque está obstruído. Com o tempo, essa produção tende a diminuir de espermatozoide. A testosterona continua normal, a atividade sexual continua normal. Então, as pessoas talvez façam uma confusão, porque quando se fala em castração, confunde com castração de animal.
Quando vai fazer uma castração de animal, tira o testículo do animal. Aqui não. Aqui nós vamos simplesmente obstruir o ducto deferente. O testículo continua lá, continua funcionando normal, não muda nada na vida da pessoa. Não vai piorar a ereção, também não melhora. Né? Então, simplesmente não vai ter alteração com relação a isso. E é uma forma extremamente eficaz de fazer, né, prevenção de filhos, contracepção, e muito menos invasivo o homem fazer uma vasectomia, muito menos invasivo do que uma mulher fazer uma laqueadura, por exemplo. Estamos caminhando para o final, mas ainda temos algumas perguntas aqui para o doutor. O doutor tem outros compromissos também. Desde já agradecemos ao doutor Lucas Miragon por estar aqui conosco. Doutor, qual é o maior erro que os homens cometem com a própria saúde? Olha, acho que talvez um erro importante que a gente já falou aqui hoje, que é não dar atenção para os sinais, para os pequenos sinais, ou não se preocupar em prevenir complicações e deixar a vida seguir. Né? E aí procurar atendimento quando a coisa já tá muito avançada, e aí os resultados de tratamentos tendem a ser piores. Né? E outro problema é, talvez por não querer ir ao médico, se automedicar. Né? Então, vou dizer, por exemplo, que homens, por exemplo, vão começar a usar medicamento, como você já falou hoje mais cedo, Gil, para atividade sexual. Né? Então, não vou falar nomes aqui, mas ele vai usar remédio, porque já ouviu falar, porque o colega da academia usa, porque o amigo do futebol usa, e aí o que acontece? Ele usa. Vai funcionar? Talvez funcione, talvez para a maioria das pessoas funcione, mas algumas pessoas podem ter alguma contraindicação, algum remédio que faz uma interação que pode ser grave. É raro de acontecer, mas existem casos, já tem um problema cardíaco, etc., e pode ter uma complicação. Tá? E existem situações em que aquela disfunção erétil que estava começando, e que eu já expliquei mais cedo, que muitas vezes é por uma questão de circulação, a pessoa não foi ver, não fez o diagnóstico da pressão alta, do diabetes, etc. São doenças que vão continuar. Até 1/3 dos homens que começam com disfunção erétil ali na faixa etária dos 40, 50 anos, até 1/3 deles, em alguns estudos, desenvolvem alterações de coronária e de carótida, ou seja, tem infarto, um AVC, uma ameaça de AVC, que seria um acidente transitório, nos próximos 2, 3 anos, depois que iniciou uma disfunção erétil. Então, o que os estudos fizeram? Pegou quem teve esses problemas, AVC, infarto, etc., e aí viu para trás, né? Olha para trás e percebe que as pessoas tinham atividade sexual normal e foram perdendo essa atividade sexual nos anos anteriores. Para dizer que, às vezes, perdeu a oportunidade de fazer uma prevenção de outra doença mais grave. Então, não faça automedicação. Não é uma questão que médico quer ganhar dinheiro com consulta. Não é isso. Acho que a gente tem o consultório cheio de qualquer forma. É uma questão de a gente poder cuidar bem da pessoa, né, e prevenir problemas maiores fazendo um tratamento adequado. Qual o maior mito que o doutor gostaria de desmentir hoje e ficar de dica aí da saúde masculina? Olha, de mito, e agora eu vou voltar na próstata. Acho que esse mito é um mito interessante, que é a questão do PSA. Né? Então, assim, o PSA, a gente tem dois lados dele, né? A pessoa vai pensar assim, cara, o PSA tá alto e putz, tô com câncer. Porque existe uma vinculação muito grande entre o PSA e câncer. Né? Lógico que a gente entende essa vinculação, porque o PSA, quando sobe, ajuda a gente a fazer diagnóstico do câncer de próstata. Mas a gente precisa tomar um certo cuidado, porque outras coisas também sobem o PSA. Então, a própria prostatite, que é uma inflamação da próstata, ou um crescimento benigno da próstata, também crescem, também sobem o PSA. Então, a gente não pode ter um mito de que o PSA subiu é câncer. Puxa vida, subir PSA, vou morrer, tô com câncer, etc. Então, eu já vi isso acontecer algumas vezes. Já vi paciente chegar desesperado com PSA alto, era só uma prostatite e tá tudo resolvido. Mas existe o contrário também. O paciente chega assim, meu PSA é baixinho, tá tudo bem. Meu PSA é 1, tá tudo bem. Então, veja, tem próstata que cresce devagar e o PSA não acompanha. Tem pessoas que têm próstata pequena e tem disfunção miccional. Tem pessoas que a próstata cresce lentamente, progressivamente, e não afeta tanto o canal da urina. Tem gente que a próstata começa a crescer e já aperta o canal da urina, e a pessoa tem sintoma urinário. E às vezes esse sintoma, se ele não é tratado, ele pode causar uma insuficiência renal, né? Porque a urina vai ficando retida e o rim vai funcionando menos, então causa uma insuficiência renal. Então, o maior mito, gente, PSA sozinho não significa nada. A gente precisa entender ele dentro de um contexto clínico. Ele pode ser, sim, um câncer, mas ele pode ser uma doença benigna. E ele estar baixo também não quer dizer que você não tenha problema nenhum. Então, a gente não pode simplificar demais, né? Dizer, tem um PSA baixo, está tudo certo. Não é simples assim, mas com a ajuda de um urologista, você consegue entender certinho a situação que você tem e fazer o melhor cuidado. Agradecemos mais uma vez ao Dr. Lucas Miragon, urologista, que esteve aqui conosco, né, Elis? Sim. Lembrando, né, Elis, que a gente sempre fala aqui no Saúde Sem Jaleco, nada do que foi conversado aqui hoje substitui uma consulta com seu
médico de confiança, não é isso, doutor? Com certeza, acho que queria dar parabéns, né, Gil, para você, para Elisa, assim, pela iniciativa. É sempre importante as pessoas terem a oportunidade de terem informações de qualidade, informações sem viés de venda de produtos ali por trás do que está sendo dito, porque hoje a informação está muito disponível, né, mas a gente tem que tomar um cuidado de saber filtrar, né, da onde a gente pode ter uma informação de qualidade. Aqui não tem ninguém vendendo nenhum produto, pelo menos até onde eu sei. Mas assim, aqui a gente está falando informações de qualidade, né? Então, o que a gente tem, né, Gil? A gente vê muito esse tipo de situação, né? Até mesmo, eventualmente, isso é um pouco triste, né? A medicina hoje está começando, às vezes, mesmo dentro da clínica, mesmo do consultório, o médico quer direcionar para aquele procedimento, ou para vender aquele remédio, ou aquele injetável, ou aquele implantável. Então, acaba tendo esse direcionamento. A medicina está muito tomada pela comercialização. As pessoas não têm esse conceito ainda, porque até a década de 80, 90, o médico era uma pessoa que estava focada na saúde da pessoa. E hoje a medicina está tomada pela comercialização. Então, poder trazer situações que são isentas, que a gente não está falando de nenhuma pessoa específica, estamos falando das situações, ajuda a trazer informações para as pessoas poderem filtrar o que as outras dizem e tentar fazer, né, o seu juízo de valor com a maior quantidade possível de informações. Então, parabéns para vocês de novo aí pela iniciativa. Acho que a gente tem muito assunto para falar na urologia. Hoje a gente conseguiu abordar bastante coisa, mas talvez em algum outro momento a gente possa aprofundar outros temas, outros tópicos. E a grande mensagem para as pessoas é que tiveram grandes informações aqui, mas precisam, no final das contas, procurar seu médico, né? Procura uma segunda opinião, uma terceira opinião, junta as informações para tomar boas decisões. Essa é a nossa proposta aqui, doutor, é sempre trazer informação, esclarecer a população para que as pessoas possam, aí sim, procurar o especialista certo, correto, para aquilo que ela está fazendo. O senhor está ajudando a gente aqui, como eu disse no começo, de uma forma muito clara e muito transparente, né, Elis? Isso aí. A gente sempre busca convidar profissionais como você, doutor, que vai trazer com uma linguagem simples e clara essas alterações que os pacientes podem estar aí buscando, né? E tudo isso que a gente vem conversando, o Gil e eu tem essa preocupação de trazer profissionais gabaritados e que estão usando a ciência a seu favor. Então, nada do que a gente fala aqui é um achismo da nossa parte. Essas pautas que a gente traz, a gente busca a pesquisa, busca os estudos e, claro, quem vai responder também um gabarito alto, né? Então, agradecemos demais aí o doutor ter se disponibilizado a participar desse projeto, né, Gil? E a gente espera que sim, que tenha mais vezes a sua disponibilidade de agenda aí, porque a gente tem muita dúvida. Obrigado, doutor. E um assunto que eu ainda pretendo conversar com o senhor é sobre transplante de rim. Opa, com certeza. A gente faz bastante transplante na Unicamp, bastante experiência em transplante. Vamos conversar, sim, num próximo momento. Parabéns aí pela pesquisa, né, Elis, que você comentou. De fato, vocês trazem perguntas que são difíceis, delicadas, e é muitas vezes o que as pessoas querem saber e às vezes deixam de perguntar no dia a dia, né? Então, é muito legal a gente poder conversar sobre isso. Foi um prazer. Até a próxima, doutor. Tchau, tchau. Obrigado.